Podcast Pode Incendiar. Oferecimento Casa das Bombas e Ferragens. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o teu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Boa noite, gente bonita, povo santo de Deus, a paz de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais carismático do Brasil, o Pode Incendiar, através das ondas sonoras da Rádio Alvorada 106.3, a rádio da família Catedral no ar. Seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos aqui na nossa noite de louvor, nosso grupo de oração aí, através das ondas sonoras e também através do YouTube Rádio Alvorada. Então você que está aí no YouTube, já deixa o seu comentário aí. Estou aqui começando e participando do Pode Incendiar, o podcast mais carismático. E hoje o Rafael tá aqui conosco, né? Rafael, vai tocando aí pra gente já ir rezando aí, já pra levar esse povo nesse clima de oração aí, pra gente possa rezar. E, gente, o Moisés Rocha tá conosco hoje. Então, hoje é um grupo, um podcast muito especial. Hoje é tempo de louvar a Deus e no meio dos louvores Deus habita. Por isso, nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar, gente bonita. Você que está aí no seu carro, você que está em direção à sua casa ou em direção ao seu trabalho, você que está na sua casa aí, se coloca em oração e começa a falar com Deus. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui reunidos e nós queremos te pedir a graça, Senhor, de adentrar, Senhor, no centro da tua vontade, Senhor, ouvir a tua voz. Nós queremos, Pai, em nome do teu Filho Jesus, ter, Senhor, um momento de intimidade contigo. O Senhor sabe o que nós temos vivido, temos passado, Senhor, sabe das nossas lutas e das nossas labutas, e nós queremos, nesse início de noite, nessa noite de quarta-feira, declarar, Senhor, que o Senhor é o nosso Senhor, e não há outro Senhor como Tu, Senhor. Tu és, Senhor, aquele, o princípio, o fim, o alfa, o ômega, o único digno de receber honra, glória, louvor, poder e majestade. O Senhor conhece o nosso coração e sonda, Senhor. Sonda-o, porque muitos que nos acompanham hoje estão precisando de uma palavra, de um direcionamento. Talvez estão passando por angústia e eu quero declarar nessa noite, no dia da minha angústia, eu clamei o Senhor e o Senhor ouviu o meu clamor. Obrigado, Jesus. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto. Se me assento, me levanto. Conheces meus pensamentos, quer deitado, quer andando. Sabe, Senhor, todos os meus passos. Sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras. E antes que haja em mim palavras, sei que ali também me amar. Aí na sua casa diga isso, faça dessa canção a tua oração. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem sondado, Senhor, tem visto o que nós temos passado, Senhor. Nós declaramos nessa noite, Senhor, Senhor, eu
sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Nós acreditamos nisso, Senhor, que os teus olhos estão sempre voltados para nós, Senhor. Que nada passa despercebido à tua vontade, Senhor. Tudo está sob a sua permissão, Senhor. Por isso, nessa noite, Senhor, nós queremos, como o salmista, dizer: eu sei que o Senhor está vendo tudo. Eu sei que o Senhor não está indiferente, Senhor, a tudo aquilo que nós temos vivido e passado. Nós sabemos, Senhor, nós sabemos. E por isso nós declaramos, Senhor, nós declaramos que nós estamos debaixo do teu senhorio. Ori alabari alabari elele alabari alabari ori alabari elele alabari alabari elele. Oh, que teu Espírito Santo, Senhor, invada, Senhor, todas as casas daqueles que nos ouvem neste momento, daqueles que nos assistem, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa envolvê-los, Senhor, completamente, Senhor. Ori alabari 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 alabari. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem nos cercado, Senhor, tem cuidado de nós. Quanto livramento, Senhor, quantos livramentos, Senhor, o Senhor tem feito que eu e os meus irmãos, Senhor, passássemos, porque nós estamos debaixo do seu cuidado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor. Adorado seja, engrandecido seja. Muitas pessoas que estavam com dúvida estão sendo tocadas agora. De que você tem dúvida? Da sua fé, do seu matrimônio, da educação dos seus filhos, do rumo que as coisas precisam tomar. Jesus está libertando você da dúvida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Bendito seja o teu santo nome. Amém. Amém. Amém, gente bonita. Amém, povo santo de Deus. Já percebeu que o nosso grupo de oração, o nosso Pode Incendiar, ele tem esse objetivo de incendiar o nosso coração e a nossa alma. Obrigado, Rafa, por estar aqui conosco. E vamos acolher o nosso convidado aqui. Moisés, seja muito bem-vindo, meu querido. A paz de Jesus. É uma alegria tê-lo aqui em Londrina, na Rádio Alvorada, no podcast mais carismático do Brasil. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço pela oportunidade da gente rezar junto, né? Que alegria poder rezar com um profeta, um homem de Deus, essa missão que você tem há anos. Quantos anos, Moisés, na missão? Eu completei 30 anos de estrada. Né? De renovação, 33. De ministério mesmo, microfone, 30. 30 anos. 30. Já não tem mais voz. E aí, gente bonita, até dar um esclarecimento aqui, o Moisés passou aqui esses dias conosco, tem enfrentado aí inflamações na garganta, tá um pouquinho rouco, mas nada vai impedir que a palavra chegue no seu coração. Não é isso, Moisés? O coração tá abrasado. Eita Deus, amém. Nós vamos para um rápido intervalo, gente bonita. Daqui a pouco a gente volta e nós vamos falar da cultura de Pentecostes, do batismo no Espírito Santo, o que é, o porquê, como viver essa cultura de Pentecostes. A gente vai rapidinho e já volta. E aí, minha gente bonita, o nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele, no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. Voltamos, minha gente bonita, povo santo de Deus, e eu não vou falar muito. Moisés, vamos tratar do assunto.
Explica para nós, os nossos ouvintes. Nós temos ouvintes que vivem a cultura de Pentecostes, mas nós temos ouvintes que não vivem. Sim. Batismo no Espírito Santo, cultura de Pentecoste, dons e carismas. Como é isso? E fala um pouquinho, você falou que há 33 anos fez essa experiência. Sim. E foi do batismo. Sim. E é ela que te sustenta até hoje. Até hoje. Eu sou de uma família de católico de BGE. Ninguém nunca me obrigou a ir à missa. Eu estava meio perdido ali, na casa dos 14, 15, 16 anos. E fui convidado para ir num grupo de oração da Renovação Carismática. Eu não tinha noção do que era um grupo de oração. E naquela noite de segunda eu fui. E naquela noite eu fui batizado no Espírito Santo. Não me pergunte como é que eu cheguei em casa. Eu era cabeludo, andava só de preto. E eu fiquei chapado. E naquela semana eu não saí de casa. E na outra eu não saí. E comecei a arrancar as coisas de rock que eu usava, que eu ouvia. E há 33 anos se passaram, eu continuo apaixonado nesse fogo do batismo no Espírito Santo. Então existe. É real. É real. A gente precisa partir do princípio assim. Ó. O Evangelho de São João, capítulo 16, Jesus falou, olha, em 3 anos eu ensinei vocês muitas coisas, mas eu preciso ir embora. Mas quando o Espírito vier, ele vai revelar a totalidade da verdade para vocês. 3 anos é muito pouco. Alguém vai contar para vocês tudo que ele recebeu do Pai. E é o Paráclito, ele vai contar para vocês. Então, a manifestação do Espírito Santo chega com essa missão de provocar o combo da totalidade da verdade. Esse combo que a gente chama popularmente no mundo carismático de cultura de Pentecostes. Sim. E é por isso que a gente vai achar na Bíblia mais de 60 cognomes do Espírito Santo. É o combo. Ele vem para ser o Espírito da promessa, o Espírito da consolação, o Espírito da alegria, o Espírito da intrepidez. São mais de 60 nomes e cognomes que o Espírito Santo tem. Então é esse combo que nós chamamos de cultura. Quando o Pentecostes acontece, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, esse combo ele é entranhado na alma dos fiéis. E é por causa disso que nós podemos vencer o medo, porque os apóstolos estavam com medo. Nós podemos receber os dons carismáticos, nós podemos receber os ministérios, nós recebemos também a consolação, nós recebemos também a ousadia. Então, a partir de Pentecostes, esse combo, né, da totalidade da verdade, ele é inserido no coração, nas entranhas, na alma do fiel. E ele passa a viver com o Espírito Santo e com seus cognomes. E o Espírito Santo vai multiplicando isso na vida da pessoa, à medida que ela vai praticando, entendendo, estudando sobre. Então, na verdade, é uma bomba celestial que é introduzida na pessoa. E, infelizmente, muitas pessoas não sabem disso e não usufruem desse poder que foi colocado nelas a partir do Pentecostes. Mas, Moisés, batismo no Espírito Santo não confunde com o nosso batismo? Essa expressão, é isso mesmo? Podemos usar? Sim. 2027, nós faremos 60 anos, né? 60 anos. De renovação carismática. Sim. Eu tive a graça de estar em 2017 nos 50, lá em Roma, e ano que vem já aguardei para estar de novo nos 60. Que maravilha, E hein? durante os 40 anos, mais ou menos, a renovação tratava de Pentecostes como batismo no Espírito Santo. Uhum. E graças a Deus, né, isso tudo foi se difundindo. E hoje nós temos centenas de milhares, quiçá milhões de carismáticos espalhados pelo mundo. E isso causou um pouco de indigestão teológica para quem não vive a cultura de Pentecostes. De imaginar, tá, mas eu fui batizado na infância, eu recebi ou não o Espírito Santo? Que história é essa de batismo? Então a igreja orientou que nós pudéssemos utilizar a palavra efusão. E efusão é muito legal porque é como esse copo que você recebe o batismo sacramental aqui. E essa água está aqui parada. Então você precisa provocar ela num processo de ebulição. E ela começa a ferver, e ela começa a sair fumaça, e ela vai ativando as suas substâncias. Então a efusão do Espírito Santo, que é o nome que nós usamos hoje, é essa provocação desse Espírito batismal que já está em nós, mas parece que está acomodado para alguns, literalmente. Sim. É por isso que o apóstolo Paulo, exímio homem do Espírito Santo, escreveu tanto à igreja de
de Éfeso, de Romanos e da Galácia, dizendo, já é hora de você despertar desse sono. Desperta tu que dorme, vocês estão meio dormindo, meio dormente. E hoje, olhando para a sociedade de uma forma geral, né, os problemas de casamento, a luta para educar filhos, as questões morais, nós realmente, muitos estão dormindo, adormecidos, entorpecidos. E a efusão no Espírito Santo é esse processo de ebulição do batismo sacramental, no qual, oficialmente pela igreja, nós recebemos o Espírito Santo. E você estava falando que você chegou num grupo de oração, não sabia o que era, se assustou? Eu assustei. Na verdade, me convidaram porque disse que tinha muita menina bonita. Eu amarrei o cabelo rabo de cavalo, coloquei uma camisa legal, falei, é hoje. É hoje. E realmente, as meninas ali na porta, paz de Jesus, alegria e tal, Jesus te ama. Falei, nossa, eu estou muito em casa. E sentei. E o grupo se decorreu, né? Pregação, etc. E na hora do momento de colocar a mão em mim, oraram ali. Deus falou comigo e ali eu senti. Mas no primeiro momento você assusta, né? Sim, sim. Você não está frequentando a igreja, você chega e acha um povo bate palma, dançando. Igual hoje a gente vê o Ministério Jovem, né? Os rapazes vão lá pra frente para dançar. Nossa, que povo corajoso é esse, né? Que maluquice é essa? Sim. E, Moisés, olha que você falando e meu coração aquecendo, né? O Espírito Santo há 33 anos, alguém rezou por você. Sim. Aconteceu essa efusão, essa provocação, e ainda hoje, depois de 33 anos, você sente essa efusão aí borbulhando, com esse desejo de te empurrar para frente, porque você sabe quem te chamou, o que você experimentou. Sim. E isso não te deixa desanimar. Assim, eu vou te falar assim no fundo do meu coração. E é por isso que às vezes eu sou um pouco, entre aspas, duro, assim, na minha fala, quando eu vou falar sobretudo para servos, porque Paulo, né? Saulo entra na casa de Ananias, recebe a efusão no Espírito Santo e se levanta e vai. E está até hoje. Há mais de 2000 anos nós estamos falando dele, nós estamos falando dele ainda avivado. E eu entrei naquele grupo de oração e eu continuo há 33 anos avivado. Então assim, é muito difícil para mim entender, a gente que estuda a Bíblia, nessa dinâmica de Pentecoste, como é que a pessoa recebeu a efusão há um ano atrás, estou desanimado, não estou mais rezando, eu estou afastado do grupo, eu não sei o que está acontecendo comigo. Não consegue entrar na minha cabeça. Porque, assim, antes do Pentecostes, Pedro negou, Tomé duvidou, Judas traiu, mas eles não tinham o Espírito Santo ainda. Depois do Espírito Santo, você não vai encontrar nos Atos dos Apóstolos, nos 28 capítulos, e a partir dele as cartas paulinas, etc. Você não vai encontrar gente negando, se traindo. Você vai encontrar gente ousada, morrendo pela causa, sendo perseguido e pedindo o Espírito Santo em dobro. Então, assim, o processo é sempre de subida. Não tem um processo de descida. Então, eu tenho dificuldade de entender a pessoa que desanima, que abandona, que esfriei. Outro dia encontrei uma pessoa no aeroporto. Eu tenho escutado você pela internet, eu já fui da renovação lá em 1900 e tal, mas hoje nem orar em língua não. Como assim que a pessoa perdeu o menor dos dons, né? Nesse processo do combo da verdade. Sim. Então, eu tenho dificuldade de entender isso. Assim, é fácil dar uma receita pronta? Não é. É um conjunto de coisas, né? Sim, sim. Eu tenho amigos que passaram pela perseguição, não conseguiram lidar com a perseguição, perderam o time e ficaram. Outros passaram bem pela perseguição e conseguiram dar um up e agora estão mais carismáticos ainda. Então, assim, situações familiares, perseguição, troca de coordenação, uma pausa por causa de um bebê que nasce, uma crise conjugal, um tratamento de câncer, são as coisas que vão acontecendo, que na teoria elas têm que nos potencializar na graça de Pentecostes. É isso que a gente vê nos Atos dos Apóstolos. Quanto mais eles estão sofrendo, mais o fogo está descendo, né? Mas hoje, nos nossos dias, a gente vê esse processo de dormência. E é por isso que a gente está na estrada, fazendo 30 pregações por mês, para poder dizer, desperta, acorda, vamos, e eu acredito nisso de novo, e está em você, e acorda isso aí. Então esse tem sido, entre aspas, o sucesso do nosso ministério, é chegar e sacudir as pessoas, e trazer quem está perdido para voltar, e dar consistência a quem está para permanecer, porque eu acredito nesse processo que, uma vez recebendo a cultura de Pentecostes, ela é para sempre.
Nós vamos falar mais sobre isso aí, sobre esse caminhar. Rapidinho a gente vai para um rápido intervalo. Você que está nos ouvindo e assistindo, comenta aí, faz a sua pergunta para que depois a gente possa aí responder. Já, pode incendiar, o mais carismático do Brasil. E aí, minha gente bonita, o nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele, no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. Estamos de volta, minha gente. O podcast mais carismático do Brasil. Nós estamos falando de cultura de Pentecoste, de Espírito Santo, de vivência fraterna, de dia a dia, de luta, tribulação, mais de vitória. Vem, Espírito Santo. Sim, diga aí na sua casa, transforma a minha vida. Você que está nos ouvindo, diga isso, quero renascer de novo. Diga isso. Vem, Espírito Santo. Transforma, Senhor. Transforma a minha vida. Diga, declara isso. Quero renascer. Quero me abandonar. Quero abandonar-me em seu amor. Encharcar em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quais são as barreiras, meu irmão, minha irmã, nessa noite que irão cair, ruir? Encharcar em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Moisés estava falando e aí veio a música e tudo isso contribui. Você falou que 30 pregações por dia. Não, 30 pregações por mês. Por mês. Você tem visto e tem sentido que o teu ministério nesse tempo é ajudar o processo da ebulição. Exatamente. Como tem sido? Você tem tido resposta? Você tem voltado e tem visto as pessoas diferente? Ou tem sido mais um momento e as pessoas ainda não têm acordado? Como tem ficado isso? Tá. Talvez esse seja um dos perigos também das redes sociais. Quando você fica o tempo inteiro na internet, vendo vídeo, você acha que está tudo perdido, entendeu? Então você fala, porque os jovens de hoje, porque nosso país, porque casamento, você sabe como é que é. Então assim, você entra na vibe de que assim, tá tudo perdido, o mundo está perdido. E não é real. Nós estamos vivendo uma explosão de avivamento sobre a terra. Amém. Então assim, Deus me deu a graça em todos os continentes. E nos países que eu tenho ido, muita gente está voltando para a igreja. Amém. Muitos servos antigos estão retomando. Amém. Pessoas que estavam afastadas estão voltando para os eventos. E quando elas voltam para os eventos, elas são sacudidas, que elas precisam voltar para os postos delas. Entendeu? Então assim, por que eu saio de casa sempre acreditando nisso? Porque é real. Eu não estou contando uma ideia, um ideal meu, não. Eu estou contando uma coisa que é fato. Jesus prometeu assistir a igreja com o Espírito Santo. Então a igreja está sendo assistida pelo Espírito Santo. Pentecostes é real. E para todos os lugares tem muitos padres bons, intercessores, grupos que têm pedido a Deus um segundo Pentecostes sobre a terra. E esse Pentecostes tem acontecido de uma forma extraordinária. Então quando eu saio para pregar, eu acredito nisso. Eu acredito que através da minha imagem, do nome que eu tenho, pessoas ali da região vão, gente que estava afastado, gente que há muito tempo não faz essa experiência. E aí nós provocamos essa experiência e a experiência é real. Por quê? Porque Jesus prometeu assistir a igreja pelo Espírito Santo. Então talvez falta um pouco mais de pessoas que acreditam nisso de verdade para fazer o processo da provocação. Você falou, disso, a gente teve a FAM esse final de semana aí, e eu não sei se vocês perceberam, mas tinha muita juventude. Muita. Sim. E aí quando você falou assim que os jovens,
tinha muita juventude lá no Encontro da Fama. Você partilhou mesmo comigo, Wes? Tinha muita juventude aqui. Então, assim, eu percebo, eu tenho percebido isso, assim, que em alguns lugares as pessoas querem realmente, do fundo do coração, esse novo, de novo. Sim. Esse novo de novo. É só alguém fazer essa ponte. E foi isso que nós tratamos no Congresso para os Pregadores, né? Então foi Gente, demais. Saiam e incendeiam as vidas das pessoas nas escolas, nas empresas, na praça, nos hospitais, no seu condomínio, na sua casa, né? Então, assim, eu acredito ainda, e de novo, que o grupo de oração é o útero do batismo no Espírito Santo, né? Da efusão no Espírito Santo. E a partir do grupo de oração, se nós acreditarmos nisso, imagina várias pessoas, centenas, milhares, provocando isso na vida de quem está chegando, de quem está afastado, de quem não tinha ouvido falar. Então, o Espírito Santo está assistindo à igreja e isso vai acontecer. E nós ganhamos intercessores muito fortes nos últimos tempos. Sim, né? João Paulo II, sim. agora santo, João Paulo II abraçou a vida carismática de uma forma, e ele está lá pedindo para que o fogo desça sobre a terra. Essa geração agora conta com o auxílio de Carla Kutz, Sim. que está trazendo a molecada para a igreja de uma forma extraordinária. Né? A Beata Helena Guerra agora é santa, né? A caneta de ouro do Espírito. Então, assim, tem muita gente no céu e na terra acreditando nisso e trabalhando para isso. Isso é real, né? O meu grupo de oração, existe muitas falas assim, depois da pandemia as pessoas saíram, se afastaram, não conseguiram voltar, hoje assiste pela TV, pelo celular. No meu grupo de oração a realidade é o contrário. Eu percebo que depois da pandemia as pessoas viram no grupo de oração uma esperança de voltar ali e ali ser o caminho. Então, meu grupo de oração é sexta-feira, para você ver. É um dia que não é um dia tão favorável. As pessoas estão cansadas a semana toda. E acontece sexta-feira. E Moisés, acontece toda sexta-feira a manifestação do poder de Deus. Eu creio nisso. E nada... Você tá lá, né, Rafa? Você vai lá sempre. Tudo. Não é nada de extraordinário. Um simples, sincero, a casa cheia de pessoas que... antes da pandemia eu não vinha, mas depois da pandemia eu senti essa necessidade. Só que eu também percebo que é algo muito assim, individual, particular. Ainda uma timidez de multiplicar, de sair. Ainda temos que trabalhar um pouco isso. Mas assim, estamos no caminho certo. Sim, né? Estamos lá, né? Estamos no caminho certo. E uma coisa que testifica que estamos no caminho certo, Rafa, toda semana tem gente nova. Sim. Está escrito isso lá em Atos 2, que se eles se mantessem no caminho da cultura do Espírito, o Senhor ajuntava mais e mais. Porque olhava para eles, porque começava a desejar as mesmas coisas que eles. Então, assim, se o nosso grupo só mantesse ali um time de pessoas e não tivesse novidade, a gente teria que rever. Mas o novo que chega, o estranho que aparece, alguém que fala de onde que vocês existiam, que eu nunca ouvi falar desse negócio, eu moro aqui na rua de trás. Esse novo é a confirmação da cultura de Pentecostes. Nós temos pessoas lá que são de outras denominações, Sim. que abrem a janela, vão para a varanda para ouvir as canções, a pregação, ouve lá de cima dos Sim. prédios, em volta da paróquia. Então, assim, existe um desejo no coração do homem. Falta talvez... Você falou, nós estamos no caminho certo. Essa nossa disponibilidade de sair. Sim. E anunciar com coragem. Porque Atos dos Apóstolos, você estava falando aí, né? Atos dos Apóstolos vai testemunhar que depois da efusão do Espírito Santo, eles saíram. Eles não queriam mais ficar só para eles. Só com aquela notícia para eles. Eles tinham a necessidade de... Tanto é que chegou até nós. Chegou até nós. Talvez, é claro que assim, e tá aí o papel da formação, né? Sim. Para fazer os desbloqueios. Sim. Ainda há, dentro e fora da igreja, muito respeito humano. E não só respeito humano no sentido de falar as coisas, mas respeito humano no sentido de falar de Deus, né? Sim. Né? Então, assim, você tem uma oportunidade, você, mas eu não quero ser invasivo, mas tem que respeitar o outro. E às vezes o outro tá gritando por alguém que fale, né?
Então, assim, o nosso papel como líderes, a vida inteira eu liderei, você, Rafa, está aqui, né? Tem uma equipe ali por trás, outros irmãos. Esse processo da liderança é colocar fogo em mais um. Colocar fogo em mais um e dizer, vem comigo e vamos. E sempre dá certo. Todo dia eu recebo alguém dizendo, eu me levantei a partir de uma pregação sua. Amém. Eu comecei a coordenar, eu assumi o meu posto. Eu decidi pregar porque meu coração queimou quando você pregava. Então, assim, nós somos agentes de multiplicadores, né? E a partir de nós, isso vai multiplicar. E se Jesus não voltar amanhã, a gente passa. E esses vão multiplicar outros. E o Espírito vai continuar assistindo a igreja. Então, amém. É uma falta até de intelectualidade, às vezes alguns discursos, como se tivesse tudo parado, largado. E Deus isso tivesse, não é verdade. E se Deus tivesse sentado lá no trono dele, impotente, e coçando a barba, pensando o que ele vai fazer. Abacuque. Não, queridos, em nome de Jesus, para onde que eu olho? Para onde eu olho? Ali naquela câmera aqui embaixo. O Espírito Santo está assistindo a igreja e assistirá até os confins dos tempos. Amém, gente, bonito. Ó, nós vamos dar uma paradinha e nós vamos voltar no último bloco. O negócio aqui passa muito rápido. Eu já falei aqui pro nosso diretor que tem que ser mais tempo, né? Mas rapidinho. A gente já volta. E aí, minha gente bonito, o nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele, no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. Voltamos, minha gente bonita, e o Pode Incendiar de hoje está queimando o nosso coração e é tremendo isso. Povo Santo, eu não quero me delongar porque é o último bloco e o Moisés tem muito que pode contribuir e eu tenho certeza que esse podcast pode mudar a minha vida e a vida de muitos. Moisés, quero te fazer um pedido. Se você tivesse... Nós estamos aqui falando de cultura de Pentecoste, de efusão do Espírito, dessa explosão que está acontecendo, que muitas vezes a internet não mostra, desses intercessores que temos no céu e na terra, que o Espírito está assistindo a igreja e vai assistir. Se você tivesse que dar uma palavra, uma direção, algo que o Senhor coloca no seu coração para aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, o que você diria para eles? Qual é a mensagem? Aquilo que brota, arde o teu peito. A partir de Pentecostes, o Espírito Santo que levantou os irmãos também foi colocando cada um num posto diferente. Então, há um posto que é reservado a você. Alguns o posto é na retaguarda. São serviços muito importantes que não aparecem, mas é o seu posto. Outros são na linha de frente, que é um serviço que aparece. Não são todas as pessoas que Deus vai colocar em evidência, mas alguns ele precisa colocar em evidência, e esse é o seu posto. O detalhe é que todos nós prestaremos conta dos nossos postos. E aqui não é aquele discurso de prestar conta no sentido de ou você assume o seu posto ou você vai para o inferno. Não. Nós estamos falando de realização pessoal. Quando você assume o seu posto, a sua autoestima melhora. Quando você assume o seu posto, o seu físico corresponde. Quando você assume o seu posto, as suas emoções entram em equilíbrio. Quando você assume o seu posto, a sua família entra em ordem. Portanto, estar no posto que Deus nos colocou é imprescindível, não só para a nossa salvação, mas também para o caminho da felicidade. Então você que abandonou o seu posto, em nome de Jesus, você precisa voltar. Você que já coordenou, pregou, intercedeu, você que é da linha de frente, mas também você da retaguarda, carregador de cadeira, montador de som, passador de oferta, você da acolhida da porta da sua paróquia, você que busca pregador, você que patrocina financeiramente. Existe um posto que é seu.
E você precisa voltar. Talvez esse vazio que você sente, existencial, essa desordem que você vê acontecer na sua casa, tudo isso é decorrência porque você está fora do seu posto. E é muito interessante que o Catecismo da Igreja Católica diz que o ser humano nasceu para conhecer a Deus, conhecendo a Deus, amar a Deus e conhecendo e amando servir. O seu posto é um posto de servidão. O Espírito Santo nos colocou nessa condição de servidão, seja linha de frente ou retaguarda. Então você que está firme no seu grupo de oração, continue firme no seu grupo de oração. É aquele feijão com arroz, entendeu? Em alguns momentos vai acontecer um extraordinário, um êxtase, um repouso, um choro, mas não é sempre que isso acontece. A gente vive do ordinário da vida, segunda a segunda, feijão com arroz, levantar cedo, é dia de grupo, às vezes você vai sem tomar banho, vai chegar tarde, ainda vai jantar, amanhã tem que acordar cedo. É esse feijão com arroz que mantém você no seu posto. Então fica firme, aguenta firme, não abandone por nada, nada justifica o seu abandono. E você que está afastado, por favor, em nome de Jesus, volta para o seu bem. Não é porque a gente quer escravizar você de, vocês estão falando isso porque eu vou voltar para o grupo, vocês vão me encher de serviço. Não, é claro que a gente quer você, mas é para o seu bem, o seu posto é o segredo, é o caminho da felicidade. Então muitas pessoas que serviram a Deus sentiram o cheiro da glória, ouviram a voz dele no pé do ouvido, hoje estão tristes, estão depressivas, seus casamentos não estão bem, e eu estou dizendo o motivo: você abandonou o seu posto. Você é um sentinela, você é um atalaia, você precisa subir na torre, você precisa se lançar na trincheira, e Deus conta com você, e esse é o segredo da sua felicidade. Vamos rezar, Rafa? Deus quer falar conosco, né, Wesley? Sim, confirmo. Você confirma isso? Confirmo, e quando você falava, vinha tanto no meu coração, né, Moisés, quantas pessoas que já foram usadas por Deus e... dons maravilhosos. Escondidos, enterrados. Parados. Enterrados. Como a parábola dos talentos. Sim. E nós vamos ser cobrados disso. Nós vamos ser cobrados disso, de ter enterrado ou multiplicado. E sabemos que aquele que dá o talento e aquele que recebe não é para se autopromover, se alimentar dele, mas para dar alimento a outros. E quanta gente está com fome e eu enterrando o fruto que Deus me deu. É verdade. Que nessa noite nós possamos abrir o nosso coração mesmo. É verdade, e entender que nós somos aquela árvore plantada perto dos ribeiros de água, onde todas as estações do ano nós vamos dar frutos. Nós não vamos secar. E frutos novos. Nós não vamos secar. Obrigado, E é isso, quando a gente sai ali de perto das águas do rio do Senhor, aí sim a gente morre. Mas a palavra vai dizer que mesmo cortada, se a gente estiver ali, cortada, ferida, machucada, mas se a gente estiver ali perto daquele ribeirinho, vai ter vida. Vai ter vida. E até as folhas servirão de remédio. Exatamente. Deus. Que Deus maravilhoso. Vamos rezar. Glória. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, e te bendizemos por estarmos aqui. E queremos, Senhor, nessa noite, pedir que Teu Espírito Santo mais uma vez invada o nosso coração. Invada o coração daqueles que nos ouvem, aqueles que trabalham nesse local, aqueles que prepararam tudo isso, Senhor. Aqueles que estão assistindo e ouvindo. Não sei quando, Senhor, que eles vão assistir, mas o Senhor sabe o tempo e a hora certa. O Senhor sabe, Senhor, os dons que estão sendo enterrados, Senhor, escondidos, Senhor Jesus. O Senhor sabe, por isso eu quero te pedir, Espírito Santo, pega-os outra vez e atrai, Senhor, atrai para o posto. Os postos estão, Senhor, vazios, esperando cada um assumir o seu. Naquele lugar, Senhor. Porque esse posto é seu. Deus não vai colocar outro no posto que é seu. Obrigado, Jesus. E ela abaçou de eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. E ali adorarei
Nós queremos, Senhor, nessa noite fazer essa experiência, Ao Senhor. Deus, o meu amor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu navegarei. Vem, Espírito Permita, Senhor, que nós possamos navegar outra vez, Senhor. Oceano Vem, Espírito do Santo. Espírito. Ah, xerela, barabarabarabarabarabarabara. E ali adorarei. Vai levantando os caídos. Verdade, Vem, Senhor. Espírito Santo. Ao Deus, o meu amor. Os fracassados, os cansados, os abatidos. Vem, Espírito. Os decepcionados, Senhor. Os deprimidos, Senhor. Espírito, Dai-nos, Senhor, uma nova chance, Senhor. que desce como fogo. Feridas que estavam abertas, vai cicatrizando agora. Vem como em Pentecoste. Xararabarabarabarabarabara. Enche-nos de novo, Senhor, e enche-me de novo. Vem, Espírito, 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 Vem, Espírito Santo. que desce como fogo. Vai realizar esse resgate. Resgatando. Vem como em Pentecoste. Resgatando seus valentes. Sim, Deus. Seus soldados. Oh, e enche-me de novo. Senhor, nos traz a consciência do nosso lugar. Pessoas que ainda estão à deriva. Qual é o meu ministério? Qual é o meu lugar? O que Deus quer de mim? Vai levando, Senhor. Vai levando, vai Senhor como que Jesus. impelido, empurrado para os seus postos. A visão que o Senhor me dá é essa: um grande sopro empurrando as pessoas como uma ventania para os lugares. Impelindo as pessoas para os lugares como uma tempestade, e as pessoas vão correndo, e elas vão correndo porque o vento está muito forte. O próprio vento vai dando a direção da corrida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. Obrigado, Senhor. Santo é o Nós seu nome, cremos, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, Xaralabarabara. que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, Senhor, ou pensamos. Nós O acreditamos. Senhor é maravilhoso, Deus. Obrigado, Senhor, por nos atrair até aqui Bendito e seja. nos colocar, Senhor, no lugar que não limita a nossa visão. Bendito seja. Obrigado, Senhor. Adorado seja, louvado seja. Obrigado. Amém. Senhor. Amém. Amém. Amém, povo santo. Moisés, muito obrigado, meu Desse querido. jeito aqui nós íamos até as 3 da madrugada. Nós íamos. Nossa Senhora. Nós íamos. Porque, Baixou. como eu te falei, aqui acontece coisas assim inexplicáveis, Moisés. Te Acontece. agradeço pela oportunidade de participar. Flui. Eu desejo a você ótimas missões, que Deus te abençoe, te dê saúde, força, perseverança, que te mantenha por mais muitos anos conforme a vontade dele. Amém. A Arquidiocese de Londrina está de portas abertas. Quando você estiver passando, lembrar: Wesley, estou passando perto aí, venha tomar um café conosco. E quem sabe falar aí do Espírito Santo para quem quiser ouvir, né? Muito obrigado por essa oportunidade. Sei que você está com a voz cansada, mas fez um esforço de estar aqui no Pode Incendiar. E eu tenho certeza que esse programa vai incendiar Amém. muitos. Eu creio muitos. também. Obrigado. Deus abençoe. E você que nos acompanhou, nos acompanha, Rafa, Deus abençoe. Obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado a É vocês. de casa, mas estamos aqui. A tua disponibilidade faz toda a diferença. Toda a diferença. E você que nos acompanhou, compartilha, comenta e diz que o Pode Incendiar é o mais carismático do Brasil. Rádio Alvorada, a rádio da família. Tchau, gente bonita! Podcast Pode Incendiar. Oferecimento: Casa das Bombas e Ferragens